da irmã Teresiana, sei que você não sabe, eu não sei. Aí no final do culto a gente combina. Os irmãos que já estão acostumados a lá já sabe onde é. Quem ainda não está participando e quiser participar, no final do culto me procure, a gente marca direitinho, para que possamos estar crescendo juntos. O culto não tem sido uma bênção. E nós temos muitos cultos às terças-feiras, tem as pessoas que nós evangelizamos, né, que nós fizemos um trabalho de evangelismo, que nós estaremos fazendo culto na casa dessas pessoas também, e é um dos focos nossos, a gente não pode deixar desviar esse foco, que são essas pessoas que nós fizemos evangelismo. Vamos estar abrindo a Bíblia no Salmo 23. Salmo 23, o Salmo abençoadíssimo, onde nós temos aprendido aqui algo maravilhoso. Hoje nós não estaremos nos estendendo muito. Terá aqui uma palavra não muito extensa, mas com certeza Deus estará falando ao nosso coração. Glória a Deus, aleluia. Através dessa palavra. Aleluia. Diga para o seu irmão, Deus tem uma palavra para a sua vida nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Salmo 23, versículo 5. Diz assim: prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Aleluia. Nós vamos nos prender hoje na parte A deste versículo, que é: prepare uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Algo maravilhoso relacionado a esta palavra de Davi. Nós temos falado aqui aos domingos que a cada salmo, a cada versículo deste Salmo 23 é baseado na experiência pessoal de Davi, na profissão que ele tinha, que era pastor de ovelhas. Ele cuidava do rebanho da sua família. E a cada versículo é uma lembrança. Né? Quando Davi ele escreveu todo esse Salmo 23, ele foi lembrando os detalhes da sua convivência com o rebanho do seu pai, da sua família, aonde ele dedicava todo o seu tempo e fazia com amor esse trabalho. E a cada versículo é uma lembrança. E quando Davi ele fala aqui: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, eu não entendi o que significava essa mesa. Que mesa seria essa? O porquê Davi fez se expressou dessa maneira, usou essa palavra mesa. Se pesquisando e procurando saber do comportamento do pastor e da experiência de um pastor que cuida de rebanho, eu descobri que essa mesa significava pastos, significava campos férteis, significava lugares que proporcionariam uma estabilidade para o rebanho, para as ovelhas. E esses lugares, até mesmo nós falamos no domingo anterior, para se chegar a esses lugares, teria que se passar pelo vale. Não se poderia chegar aos lugares altos, nas colinas, sem antes passar pelo vale. E nós temos alguns exemplos aqui. E essa mesa, esse lugar, aonde seria um lugar ideal para as ovelhas que estabilizarem na época do verão, os pastores da época, eles davam o nome de mesa, porque realmente era um lugar
aonde o pastor ele deveria ir antecipadamente antes das ovelhas. Ele teria que buscar esse local, descobrir o melhor local, o melhor ambiente, a melhor ocasião e as melhores circunstâncias para então acampar as suas ovelhas, os seus rebanhos, neste lugar, onde ele sabia que ali elas estariam bem, seriam bem alimentadas, teriam um pasto maravilhoso, teriam águas cristalinas, ficariam próximos a fontes inesgotáveis e protegidas dos inimigos. Então era o pastor que ia preparar este local. Como ele ia preparar? Nesses lugares, apesar do pasto ser bom, ser verdejante, apesar de ter fontes de águas maravilhosas para as ovelhas, o ambiente ser propício para a estabilidade do rebanho, havia também certos tipos de ervas, certos tipos de plantas, que eram plantas venenosas. E se as ovelhas se alimentassem dessas plantas, essas plantas venenosas, elas ficavam junto dos pastos verdejantes, de bom alimento. E tinha sempre uma ervazinha, onde a ovelha, comendo ali o bom pasto, ela corria o risco de, no caso, comer uma dessas ervas venenosas, passar mal, ser envenenada e morrer por causa disso. Então, era uma responsabilidade do pastor ir antes de levar as ovelhas, pesquisar o local, analisar tudo e preparar. Ele já conhecia essas ervas, ele já conhecia essas plantas. Ele ia lá e isso durava às vezes um mês, durava às vezes um mês e meio, não era uma coisa de um dia, ele levaria um dia todo, não, era um trabalho extenso, era cansativo, mas ele precisava fazer isso. E Davi, quando ele diz aqui, olha, prepara uma mesa perante mim, Davi ele sabia que o pastor ele tinha essa função de preparar essa mesa. E ele, sabendo que o Senhor é o seu pastor e que nada lhe faltaria, e assim como ele agia para com as ovelhas, assim Deus agiria com ele, ele fala da mesma maneira: prepara, Senhor, uma mesa. Assim como eu preparo uma mesa para o meu rebanho, assim como eu vou à frente e tiro as ervas venenosas, tiro as plantas venenosas, assim, Senhor, prepara, vai à minha frente, prepara o caminho, tira os perigos, tira os espinhos, tira as enroscadas, tira os laços, né? Quebra ali as maldições, as correntes do inimigo, as maldições contrárias contra a minha vida. Quando ele fala que prepara uma mesa, ele está pedindo a Deus para preparar o seu caminho, para ir à sua frente e preparar tudo para que a sua vida seja uma vida abençoada, para que a sua vida seja uma vida de conquista e maravilhosa na presença do Senhor. Glória a Deus, e quando ele fala que prepara-me uma mesa perante mim, e na presença dos meus inimigos. O lugar, apesar de ser bom, apesar de ser nas colinas, apesar de serem lugares maravilhosos, lugares lindos, ambientes maravilhosos, eram lugares aonde os predadores habitavam, aonde os predadores estavam. E quando o pastor ele ia um mês antecipadamente, um mês e meio, preparar o local. Ele preparava, ele fazia tudo isso na presença de quem? Na presença dos predadores. E ele tinha a função de observar onde tinha menos predador, onde tinha mais predador, aonde os predadores eles se posicionavam, e quanto mais ele afastava as ovelhas dos predadores, seria mais seguro para elas. E ele fazia tudo isso na presença desses predadores, dos coiotes, dos lobos, os cachorros, os machos, os ursos, eram os animais que
No caso ali, oferecia um perigo para o rebanho. E Davi, ele sabia disso, por isso ele diz: olha, prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos.